Olá pessoal, tudo bem? Eu vou agora trazer para vocês uma revisão sobre o assunto de vetores, que é um assunto que é bastante importante para a cadeira de Geometria Analítica e Álgebra Linear, já que ele é utilizado como fundamento de vários assuntos dentro dessa mesma cadeira, pois ele é uma base, é um alicerce, então a gente tem que trabalhar muito bem esse alicerce para ter um desempenho excelente nessa disciplina. E também é utilizado muito durante o curso, porque ele tem uma aplicação direta em várias áreas, então é sempre bom a gente dar uma revisada e uma trabalhada boa nesse assunto para a gente conseguir um desempenho excelente em várias disciplinas. E eu vou começar para vocês questionando o que são vetores. São segmentos de retas que possuem módulo, sentido e direção. Vamos começar por parte. O que é uma direção de um vetor? A direção é uma reta com a qual o vetor faz parte e que essa reta eu vou destacar dois pontos. E eu vou escolher um desses pontos para chamar de ponto de partida. Esse ponto de partida, eu vou traçar uma reta dele até o ponto de chegada. Agora, antes de eu chegar no ponto de chegada, eu vou colocar uma seta apontando para aquele ponto, para falar assim, olha, eu estou indo para lá, viu? Estou chegando lá. E que isso vai dar o sentido, ou seja, para onde o meu vetor está indo. E dentro desse vetor eu consigo saber o comprimento, quanto ele mede, através de seu módulo. E eu vou trazer aqui para vocês algumas anotações, que quando a gente for representar o vetor, a gente vai ter que colocar uma setinha em cima de uma letra. Como a gente pode ver os exemplos, eu tenho um Azinho, como ele é um vetor, eu coloco uma seta. O Dzinho também é um vetor, seta em cima do Dzinho. O AB também é um vetor, seta em cima do AB. E o CD também são vetores. Então, seta em cima do CD. E para calcular o módulo dele, a gente coloca a letra entre barras. Então, ele fica o Azinho entre as barras, o Dzinho também, o AB e o CD da mesma forma, já que os quadros são vetores. E uma nota, matematicamente, módulo significa distância do número do zero. Ou seja, se eu pegar 3, um módulo de 3 é a distância do zero até o 3. Se de 0 até o 3 eu tenho 3 unidades, o módulo de 3 é igual a 3. A mesma coisa a gente pode ver com menos 3. O módulo de menos 3 é a distância do 0 até o menos 3. Como de 0 até o menos 3 eu tenho 3 unidades, eu conto 3 casas. Eu conto menos 1, menos 2 e menos 3 e só. Ou seja, eu tenho 3 casas, eu tenho 3 unidades. Por isso que o módulo de menos 3 é igual a 3, beleza? Junto a isso, a gente sabe que os vetores, eles têm uma participação direta nas dimensões. Porque quando eu for descrever um vetor matematicamente, por números, eu vou descrever ele por coordenadas. E a coordenada nada mais nada é que a representatividade de uma dimensão. Ou seja, se o vetor ele está em uma dimensão, ele vai ter apenas uma coordenada. E como que fica esse vetor com apenas uma coordenada? Simples. Ele vai partir da origem da dimensão, ou seja, do ponto zero, onde não tem nada, até o ponto da sua coordenada, até seu ponto de chegada. Os exemplos a gente tem que o vetor Vzinho, ele vai ter a coordenada dele igual a 1, ou seja, ele vai partir do ponto de origem, que é 0, até o ponto de chegada, que é 1. A mesma coisa com o Dzinho, que vai partir do ponto de partida, que é 0, até o ponto de chegada, que é o próprio 3. Já quando ele tem duas dimensões, a conversa já muda. Porque agora eu tenho duas coordenadas. E como eu tenho duas coordenadas, o vetor vai partir do ponto de partida, que é o ponto de origem da dimensão, até um ponto na mesma dimensão, que esse vai ser um ponto de chegada que vai ter as respectivas coordenadas x e y. Como que fica no desenho? Fica mais ou menos assim. E exemplificando isso, fica como? Simples, se eu tenho o vetor G, o vetor G vai ter um ponto de partida, que é a origem da dimensão, que é 0 e 0, até o ponto de chegada, que vai ser um ponto que vai ter o x como 3 e o y como 4. A mesma coisa com o vetor J, que vai sair do ponto de partida, que é a 0, 0, até um ponto de chegada que vai ter o x respectivamente igual a 2 e o y respectivamente igual a 7. E se tiver agora
3 dimensões, Davi. Fica como? É simples. De vez de eu ter somente o x e o y, eu também vou ter o z. E que ele vai partir do ponto de chegada até um ponto de partida, ele vai sair do ponto de partida até um ponto de chegada, tal que esse ponto de chegada ele vai ter um x, um y e um z, que vão representar ele vai ser representado por essas 3 coordenadas, beleza? Isso no desenho vai ficar assim. Eu vou ter um vetor que vai sair do ponto de partida até um ponto de chegada, que vai ter um x, um y e um z, respectivamente. Nos exemplos fica mais ou menos o seguinte. Eu tenho que o vetor f é igual a 2, 3 e 5. Ou seja, o f ele parte do 0, 0, 0, no ponto de partida, que é o 0 da dimensão, até um ponto que tem um respectivo 2, que vai ser o x, o 3, que vai ser o y, e o z, que vai ser o 5. A mesma coisa com o e, ou seja, o vetor e vai sair do ponto de partida e vai chegar num ponto de chegada que vai ter o x igual a 1, o y igual a 4 e o z igual a 3. Então, dentro disso, a gente vai ter o questionamento. Para que servem os vetores? Bom, os vetores ele têm uma aplicação direta em várias áreas, mas ele ele nasceu na matemática, ele é um assunto de matemática que é aplicado em várias áreas. E uma delas que eu tenho bastante intimidade é a área da física, onde ele tem uma participação principalmente na física mais básica, uma física mais simples, que é a física da dinâmica, da cinemática, para descrever movimentos, acelerações e forças, como a gente pode ver nesse exemplo aqui, nesse vetor verde, que ele descreve o sentido na direção de uma força, que é de 50 newtons, já aos assuntos mais complexos da física, como o eletromagnetismo, que ele representa os vetores do campo magnético que vão atrair ou expelir cargas. E que a gente sabendo que tem uma aplicação na física, e a física é utilizada como uma base para diversas áreas, principalmente da engenharia, da computação, então a gente sabe que os vetores eles vão ter atuação em várias áreas, eles são um assunto que é bastante utilizado em física, e que a física, por consequência, é bastante utilizada em várias áreas. E agora eu vou falar para vocês algumas propriedades dos vetores. Bom, eu tenho os vetores paralelos, que são os vetores que eles têm as direções deles são paralelas. Lembrem-se, a direção não são retas. Se eles têm as direções paralelas, logo eles têm umas retas paralelas. E como que seria a anotação disso, Davi? Simples. Seria, no primeiro caso, o vetor f, 2 traço, vetor g. Como que se lê isso, Davi? Vetor f é paralelo ao vetor g. Ou o vetor f é colinear ao vetor g. Aí se você tiver mais intimidade, você chama de colinear. A mesma coisa com o exemplo do meio, que é o vetor c e o d. Será o vetor c é paralelo ao vetor d, ou colinear ao vetor d. A mesma coisa com o vetor v e o vetor t. E quando eles não são paralelos, eles não possuem direções paralelas, eles não têm essas retas paralelas. Ou seja, os vetores eles são jogados numa determinada dimensão, eles não têm nada em comum. Então, foi isso a aula. Eu espero que tenham gostado. Um abraço e obrigado.